Então eu vou falar da forma como eu penso das coisas que estão acontecendo no governo Trump. Tá? O que acontece? Os Estados Unidos, eles são envolvidos em muitos projetos sociais pelo mundo todo. Tá? E esses projetos sociais são como pessoas que criam projetos para poder, com cabide de emprego, né? Criam projetos para poder criar diretorias e, através dessas diretorias, pegar recursos do governo e se autopromover. Então, nas instituições, em todo lugar do mundo acontece isso, com emendas parlamentares e tal, muitas pessoas se autopromovem e às vezes instituições sem fim lucrativo não significa que quem está direcionando não iria lucrar com isso, tá? Por quê? Porque tem salários, tem, né, cargos. Então, os Estados Unidos ele tá cheio dessas burocracias. E o Trump é um tipo de cara que ele quer romper com tudo isso, porque ele não quer que os Estados Unidos perca o seu título de primeira potência, né? Grande potência. Então, as estratégias dos Estados Unidos foi a criação, ele lidera ali a OTAN, né? É líder da OTAN. Então, todos os países ali protegem os Estados Unidos em uma eventual guerra, todos atacam. É uma ameaça ao mundo, né? E isso acaba sendo uma proteção também à sua moeda, que é o dólar, porque vai chegar um ponto em que quem não sucumbe, continua sucumbindo ao dólar, passa a ter embargos comerciais até mesmo dessa galera da OTAN, como o clube da Luluzinha, né? Só entra as meninas do time. E aí você percebe aí o Trump percebe que a China não tem, a China e a Rússia, principalmente a China mais ainda, não tem nenhum embaraço para poder se desenvolver belicamente. Você vê que a China está cavando buraco em tudo quanto é canto, tirando minerais de tudo quanto é canto, está enriquecendo de uma forma avassaladora, né? E está dominando o mundo pela maior quantidade de pessoas. Lógico que a China ela vai ter, ela tem os seus problemas devido à sua alta população, né? Muita gente. Então, alguns direitos sociais vão ser absorvidos, não vão alcançar essa população. Porque a população é uma massa de manobra forte, desburocratizada, diferentemente dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o Trump ele vai estar fazendo coisas que vai fazer uma hora ou outra que os americanos sejam obrigados a fazer suas próprias coisas, como a construção civil, né? Trabalhos que os americanos não gostam de fazer. Né? Quem faz são os estrangeiros, são os imigrantes. O Trump não pode pegar e tirar todos os imigrantes dos Estados Unidos, né? Mas a quantidade de imigrantes que tem está desequilibrando, né? E você achar que os imigrantes estão se beneficiando dos Estados Unidos, na verdade não, os Estados Unidos que se beneficiam deles. Por quê? Principalmente os coiotes, né? Que deve estar no prejuízo com essa volta aí do pessoal de avião, não paga nem o coiote, que atravessou eles ali pelo México, por outros lugares. Ah, os imigrantes fazem os trabalhos que os americanos não fariam, né? E apesar de ganharem bem por esse trabalho, não ganham o que um americano cobraria, tá? Porque o cara que tem green card, ele consegue melhores empregos. Lá nos Estados Unidos não é assim. Às vezes o cara que tem uma boa profissão no Brasil, chega lá, o cara vai fazer um serviço furreca, né? Um McDonald's, né? Se ele conseguir um Uber, pô, ele tá feliz da vida. E os americanos não, porque nos Estados Unidos tem aquela questão de estudar mesmo, né? Tem que estudar, pagar, financiar a faculdade e tal, e os caras não aceitam esse tipo de trabalho. Então não vai, se tirar todos os imigrantes ali, alguém vai ter que fazer essas funções. E se alguém tiver que fazer, vai ter que ser muito caro para fazer essas funções, porque o americano não cobra barato, não. Por um trabalho desses, para eles é muito sacrificante. Então, voltando à questão, a China ela está se desenvolvendo por tudo quanto é lado. Os Estados Unidos não conseguem bloquear. Os Estados Unidos colocam um pé em Taiwan para impedir de Taiwan ser tomada pela China, né? Porque se deixar
a China retoma Taiwan, né? Os Estados Unidos embargou a Holanda, né, impedindo a Holanda de vender um maquinário que produz chips de alta tecnologia, né, de clock maior, para que a China não conseguisse desenvolver os seus processadores para suas máquinas, né, não conseguissem desenvolver tecnologia. Os Estados Unidos fazem de tudo para atrapalhar a China. Depois agora implicou com a questão do TikTok, que de fato pode ser que a China realmente tenha através de quem é programador, vai entender através dos algoritmos do programa, da criptografia, pode ser que a China tenha uma arma digital ali, né? E que a inteligência americana identifica isso, mas não vem a público, né? Não vem a público porque não é de interesse público, é uma coisa do interesse deles. Mas pode ser também que o objetivo dos Estados Unidos seja mais na questão de dar um baque financeiro, de tomar mesmo o TikTok aqui nos Estados Unidos. O TikTok vocês têm que vender a parte para nós aqui, entende? Porque os Estados Unidos costumam fazer isso, sempre embargando a China. E eles não entram em guerra e nenhuma das ameaças da OTAN chegam até eles, porque eles sabem do potencial da China, sabem da união da China com a Rússia. Então o que pode acontecer é uma espécie de uma OTAN ocidental, oriental, né? Já tem a OTAN ocidental, uma espécie de OTAN oriental, né? Essa guerra que a Rússia está travando com a Ucrânia, na verdade, a Rússia está batendo nos Estados Unidos. Por quê? Porque a Ucrânia tem um presidente que foi um cara que era comediante, que fez até um papel de presidente na comédia, e parece ser uma comédia, né? E o cara se tornou presidente, né? E todo mundo está vendo que os Estados Unidos é que comandava aquilo, acabou com aquele país, porque colocou uma nação como a Ucrânia contra uma potência mundial, uma potência bélica. As armas nucleares da Ucrânia, né? Você vê lá que tem a Chernobyl, né? Tem a usina nuclear, né? Igual a de Fukushima lá do Japão, que deu aquele problema todo, se eu não me engano. Eu não sei se é essa Zaporizhia é o nome que fala. Então, você vê que a Ucrânia, quando se separou ali a União Soviética e a Ucrânia e Rússia, a Ucrânia doou as armas nucleares para a Rússia, tá? E a Rússia, o território russo, a Ucrânia é ela que tem a maior extensão, parece que tem a maior extensão de fronteira. Então, o que olha os Estados Unidos? Botou aquela guerra toda, depois anexou dois países que estão ali ao redor, né, daquela fronteira, que são fronteiras menores, que não apresentaria tanto risco para a Rússia, mas apresentam risco, porque se tornaram OTAN, esses dois países, ou seja, os Estados Unidos podem fazer coisas, pode fazer seus trabalhos de intimidação naquelas duas fronteiras menores, mas a Ucrânia fica inviável fazer essas questões. E a Rússia aproveitou essa oportunidade e sacudiu a Ucrânia, né? Sacudiu, mandou seu poderio bélico assim rasteiro, né? E se bobear, vai tomar aquele porto, porque não vai ter mais questões comerciais ali, né? Ou vai acontecer uma tragédia nuclear ali, ou aquilo vai ficar travado pro resto da vida. Porque os acordos entre os dois países, e não adianta nenhum país tentar intervir, nem o Brasil, porque não há vontade dos Estados Unidos em liberar a Ucrânia para fazer um acordo. Não há vontade, porque eles já perderam tudo, o país já está destruído. Qual acordo seria conveniente para eles? O acordo que eles querem é ser OTAN. O acordo que eles querem é fazer o quê? O papel de tapete dos Estados Unidos, para que os Estados Unidos pise ali e fique ali intimidando a Rússia, né? Colocando as defesas nucleares da Rússia como obsoletas. Só que são milhões de dólares investido em material de bélico, né? Equipamento bélico, que o Putin não vai aceitar isso. Então, se houver algum acordo, as vantagens terão que ser da Rússia. Terão que ser da Rússia.
E essa guerra, mano, sabe o que vai acontecer? Os soldados do lado da Ucrânia vão parar de lutar, os da Rússia também, e vão ficar acampados ali a vida inteira. Vão se fazer aqueles arame farpados assim, para dividir o território, e aquilo ali vai ser um país neutro, estagnado. E os soldados vão fazer troca de turno como os vigilantes fazem. E não vai ter acordo, isso vai demorar muito se tiver acordo. Eu acho que Jesus volta e o Apocalipse vem e o acordo não vai acontecer, porque a gente não vê. A Rússia só vai aceitar esse acordo se ela tiver muitas vantagens, se ceder muito território para elas, se não vai querer o território do mar, vai querer aquela parte ali para poder fazer suas coisas, questões comerciais, vai querer, porque você não investe material, você não investe soldado, perda e depois volta para o teu país derrotado, não. Vai ter que voltar com algum troféu, né? Apesar que não respeitando ali o acordo de, acho que é o de Oslo, o Tratado de Oslo, que não, você não pode tomar o território de quem você vence, né? Agora, com acordos comerciais ali, possivelmente sim. Então, a Rússia não vai aceitar de maneira nenhuma sair de mãos abanando. Ela quer dar uma lição para os Estados Unidos. Por sua vez, os Estados Unidos quer, porque quer que aquilo vire OTAN e não vai virar, irmão. Não vai virar. Porque se botar a OTAN ali, a Rússia vai atacar o que tiver ali. Enquanto quem sofre com isso são os soldados. Isso daí, cara, é para você ver a fragilidade de uma nação que está conectada a um. Os Estados Unidos ele faz isso, cara. Ele coloca os outros para fazer as suas guerras. Eles são todos os presidentes que surgem ali são manipulados por um sistema ali de pessoas bilionárias que estão no controle da inteligência, do Pentágono, de tudo e fazem as coisas ao seu bel prazer, de modo que o presidente ele praticamente não tem força nenhuma. Ele é uma marionete, tá? Ele é uma marionete, porque há forças por trás, há um sistema por trás dos americanos, do governo americano, que conduz todas essas estratégias, tá? Não é um presidente que faz. Ali está mais. Eu acho que quem governa os Estados Unidos é o Pentágono, é a inteligência americana. São um grupo de pessoas que entende todo o dilema de guerra, né? E o que faz para embargar um país. Eles embargaram a Venezuela, eles congelaram as reservas de dólar junto com o Reino Unido, simplesmente no momento da crise do petróleo americano, na crise do petróleo venezuelano, quando os barris de petróleo baixaram muito, a Venezuela teve que apelar para as reservas de dólar, os Estados Unidos e o Reino Unido fizeram o quê? O congelamento. Para quê? Para que o país se lascasse. Aí depois você vê que, como que você vê um governo opositor dentro de um país ditatorial, onde tem um ditador. Como é que você consegue ter uma oposição de ter um ditador, cara? Isso não existe. Ninguém é maluco de perder a sua vida. O problema é que quando você tem esse opositor ele está munido de uma proteção estrangeira, como os Estados Unidos fazia aqui na época da ditadura, né? Incentivava a ditadura aqui. Quais os interesses? Quais os objetivos? Petróleo. A guerra lá do Israel contra os árabes na retomada de terra, quando foi repartido a terra e se criou um Estado de Israel, um Estado palestino, lá no início, contra os interesses dos árabes, porque os árabes estão lá desde 638 e os judeus chegaram em 1918. Em 48, 3 anos após o Holocausto, eles tentaram fazer o quê? Eles criaram o Estado de Israel, né, dentro de uma nação que já estava construída desde 638, que foi autorizado, os árabes foram autorizados pela Liga das Nações, e a Grã-Bretanha era a responsável, foram autorizados a viver naquele lugar, que era Jerusalém, Canaã, né? Se chama Palestina pela mudança que o imperador Adriano fez em 135, aí, no ano 135, quando os judeus, quando houve ali uma revolta entre os judeus
e os romanos, e o imperador Adriano foi e expulsou todos os judeus de Jerusalém. Essa expulsão dos judeus espalhou os judeus pelo mundo. Em 69 ou 70, eles já tinham perdido o templo que foi destruído, né? Inclusive, essa cúpula dourada que você vê em Israel, ela é uma mesquita islâmica ela foi construída exatamente em cima dos dois templos de Israel que estão destruídos. O primeiro templo lá do Antigo Testamento e o segundo, né, que foi restaurado na época, estava sendo restaurado na época de Jesus. Jesus, que a Bíblia também pode ser usada como documentação histórica, ele disse quando foi mostrado as construções, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Ele profetizou a destruição daquele templo. Tá? E depois ele ainda falou assim: quando vides o abominável da iniquidade, o qual profetizou Daniel, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Se você vê, essa fala de Jesus está enquadrada exatamente no momento que é falado da destruição do templo. Parece que houve realmente essa ida dos judeus, dos cristãos, né? Cristãos judeus e outros cristãos gentios, que fugiram para os montes de Petra, seguindo essa recomendação de Jesus. Fujam para os montes. Os da Judéia fujam para os montes. Por quê? Porque o Tito Vespasiano dizimou muita gente e destruiu o templo, que era a coisa mais sagrada. Você imagina, uma das coisas mais sagradas, o terceiro templo, é esse dourado aí, que tem a mesquita de Al-Aqsa ao lado, e tem aquele templo lá, que eu não lembro o nome, que é chamado Domo da Rocha. Tá? A única construção que sobrou da época dos judeus é o Muro das Lamentações, que não é o nome dele. O Muro das Lamentações tem outro nome para os judeus. A própria cidade de Jerusalém era chamada Sião, Canaã, uma terra prometida para eles. Mas que com toda essa desavença que os judeus fizeram, essas lutas contra os romanos, não aceitando impostos, não aceitando que, que o Roma governasse sobre eles acabaram indo numa guerra, né, sem direção de profetas, né? Porque toda a guerra de Israel tinha a direção do profeta, de algum profeta. Só que eles mataram todos os profetas. E aí? Acabou os profetas. E Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que eu vos envio. Quantas vezes eu quis juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, vocês não quiseste. Então, os profetas eram mortos. O próprio Jesus, um rei profeta foi morto, o príncipe profeta foi morto, né? Então, era um costume já. Por quê? Porque os profetas vinham dizendo os problemas sociais que ocorriam, as injustiças sociais que estavam sendo cobrados de escribas, de fariseus, de conhecedores da lei, de pessoas que tinham que estar conduzindo o povo, guiando o povo pelo caminho certo, mas estavam totalmente perversos. Então, são governos que não têm mais o que fazer. Quando uma instituição é religiosa, direcionada por Deus, e ela começa a fazer o contrário, ela começa a fazer o mal à sociedade, todo mundo está percebendo isso, e com uma escama de falsa religiosidade, o lugar está perdido. Quando Jesus veio, encontrou uma nação em devaneio, uma nação perdida, completamente perdida. Não respeitava nem os cerimoniais sagrados. O pobre chegava lá para sacrificar algo, não, isso aqui não está certo não, essa aqui a gente não aceita não, tem que comprar outra lá. O cara veio de outro lugar, pô, levava tempos para o cara chegar ali para fazer uma oferta ao Senhor, e ele era impedido pela dificuldade financeira de fazer essa oferta, e tinha que comprar, se virar nos 30 para comprar para poder fazer o ritual de sua religião. Então eles estavam impedindo até de as pessoas viverem uma fé e indignando pessoas, massacrando a fé das pessoas. E aí Jesus veio só na lapada, meu irmão. Eu gosto de Jesus porque Jesus é igual a gente. Ele não gosta de hipocrisia, ele não gosta desculpe a expressão, de pela saco. E ele só vinha dando lapada em quem merecia lapada, meu irmão. E aí é coisa. É, o pau cantou, filho.
a coisa desandou ali e Jesus, pô, a coragem dele era magnífica. Ele batia de frente mesmo, falava um monte de verdade, ofendia quem tinha que ofender. Vocês são sepulcro caiado, vocês são raça de víbora, porque são. Quando você fala que o que uma pessoa é, não é uma mentira. É de fato o que ela é. Eu conheço vocês, dentro de vocês é tudo podre. Era um cara indignado mesmo com o que fizeram com a casa de Deus. E aí depois, todo esse espalhamento pelo mundo, aí os judeus não tinha nada a ver com isso, né? Porque no futuro a nação que sofre são os descendentes desses Pela, né? São os descendentes desses. Que lá vem um sistema, né, do bigodinho lá, vocês já sabem o que é. E olha o sofrimento que causou a essa nação. Olha o sofrimento. A ponto de que o cara que consegue resgatar 1.000 e poucos judeus, dos 6 milhões que são mortos, é um cara católico, que é o Schindler, né? Tem até o filme A Lista de Schindler. É um cara católico, é um cara que ele é um espião nazista, um espião nazi, né? Por quê? Porque ele trabalhava como espião, só que disfarçado. Isso você pode pesquisar. Que se tenta se aproveitar da mão de obra dos judeus para poder fazer utensílios, né, pratos, talheres na guerra, comprando toda a atenção dos generais, conseguindo por meio de contrabando uísque, coisas, presuntos, né, coisas boas que na guerra é como preço de ouro. Ele conseguia porque ele puxava o saco de todo mundo, né? Pagava, ganhava. Tinha mulheres sempre com ele, tinha um grupo de pessoas que ele dava dinheiro, que estava ali com ele, ajudando ele nesse processo. E ali os generais comeram na mão dele. E esse cara depois, Deus reverte o coração dele, ele passa a ter sensibilidade, ele acaba sendo, pelos interesses dele, sendo usado por Deus, né? Para salvar 1.000 e poucos judeus, que são chamados judeus de Schindler, que depois, lá na frente, financiam o trabalho dele para poder ele tentar de novo se reerguer, mas a fábrica dele já não consegue mais fazer nada, ele não consegue mais. E eles fazem até uma carta para proteger esse cara, mostrando que ele protegeu os judeus. Isso é história, mano. Isso é história real. E aí o Schindler vai e o coração dele vira de uma forma que ele tem sensibilidade, ele criou um vínculo com esses judeus a ponto dele se entristecer porque ele ainda tinha anel de ouro, ele ainda tinha relógio que poderiam ser vendidos para comprar os judeus de serem para serem protegidos nas fábricas para poder ir embora, porque no final da guerra eles queriam matar todo mundo. E o Schindler se coloca como um defensor ali e consegue salvar alguns. Lembrando que quando se fala de Holocausto, se pensa que todos os judeus passaram. Não, foi só aqueles que viviam ali próximo à Alemanha, aqueles que foram residir para lá. E ali fizeram o Bigodinho, fez toda uma revolução para colocar toda a culpa dos problemas sociais em cima deles, em cima de pessoas de sexualidade diferente, pessoas de cor. Era o nazi, né? Era fazer isso, fazer com que as pessoas tivessem um culpado, responsabilizando pessoas pelos problemas, né? Pelos problemas que aquela nação supostamente superior estava atravessando. E ali as pessoas tinham um ódio a essas pessoas. Então ele conseguiu fazer os seus intentos, massacrar, sem ter responsabilidade social. Então é isso aí, a gente percebe, olha quantas histórias, quantas coisas a gente passa, né? E hoje em dia a gente vê as coisas se repetindo. Governos sujos, corruptos, partidos políticos que sempre, se você for puxar a ficha, tá mais sujo do que o galinheiro. Mas esses caras querem ser a voz de vocês, a voz do cidadão, a voz do povo. É a enganação política e o brasileiro se deixa enganar, né? Hoje estava vendo uma matéria, né? Está uma coisa ridícula, né? Umas bobeira. O cara pegou um pacote de café em grão, que é o café mais caro que tem no mercado, que é aquele café que não foi moído,
Então ele é um café muito mais gostoso. Você bate no liquidificador ali e moe ele e coa. É um café que não passa com impurezas, né? É o café mesmo em grão, natura. Que eu acho muito maravilhoso se o Brasil tivesse o hábito de vender isso mais em conta. O cara postou café em grão, cento e não sei quantos reais. Aí a pessoa que não entende, o pobre, ele olha assim: caraca, tá isso tudo, que esse governo é esse? Ó, faz o L, ó, que governo é esse? Cara, chega a ser ridículo. Há um aumento do café normal, mas não esse absurdo todo. Mas os caras não são patriotas, eles usam isso porque eles precisam de alguma coisa contra o governo. O aumento do café não tem nada a ver com o governo, porque houve uma seca e o Brasil e o Vietnã estão passando por essa seca. Houve um problema de logística, que a demanda do café está muito grande e com a seca atrapalha toda a logística e o café começa a ficar caro, porque ele não consegue trazer, né, a quantidade de café e cumprir a demanda, então ele encarece. Aí o produtor de café que está com essa demanda, com esses problemas de seca, ele acaba encarecendo o produto, mas o que o presidente tem a ver com isso? Olha qual é o nível do brasileiro de achar que porque o chuchu, a abóbora, a batata tá cara, achar que o governo tá ruim por conta disso. O governo estaria ruim se todas as coisas estivessem em um preço elevado. Porque tem coisas que não dependem de safra para sobreviver. Mas pode depender de problemas como uma guerra lá na Ucrânia e está atrapalhando chegar fertilizante para plantio em outros países. Por quê? Porque aquele país era o que produzia o fertilizante. Isso atrapalha a economia aqui. Então existem respostas para essas coisas e quando você vai ver, não tem nada a ver com o que o governo está fazendo de errado ou de certo. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, porque é uma questão independente, tá? É uma questão independente. É lógico que o governo federal liderado pelo executivo, cujo presidente é o líder do executivo, quando vê questões em massa, pô, imagina, arroz, feijão, toda a cesta básica do brasileiro tivesse um absurdamente caro e causando fome. Aí o governo federal vem e intervém. Como ele intervém? Ajudando de forma financeira ou isentando de impostos aos produtores daqueles produtos para que eles cheguem na mesa do consumidor num valor acessível a todos. Então, o governo federal, o presidente ali se envolve nessa questão. Quando existe ali uma enchente, né, muito grande, como aconteceu lá no Rio Grande do Sul, o, o presidente não tem culpa disso. Os governantes, sim. Por quê? Porque se você observar, não só o governador atual, não podemos dizer que o governador atual é o culpado. Ele é o culpado se ele se omitiu a certas questões. Mas quando você vai ver os outros governantes, tinham lá turbinas para poder sugar essa água, né? Tirar, escoar essas águas, que não estavam sendo cuidadas. E ali você vai olhar o que? O brasileiro não tem o hábito de ir a fundo nas suas pesquisas, tá? Ele só olha a notícia e ele crê naquilo que está ali, pronto. Ele trabalha 6 por 1, ele nem tem tempo para se coçar, quanto mais para entender de política. Então ele não vai a fundo para entender o que aconteceu ali. Anos e anos de governos que abandonaram aquilo. E ali, aquelas turbinas que deveriam estar eficientes, né, não foi feito o trabalho preventivo, não foi feito o trabalho de manutenção, de corretivo. E ali, quando chega o atual governo, ele segura todo aquele abacaxi. E aí, às vezes, esse cara também não quer fazer nada. Por quê? Porque quando chegou ele já está tudo podre, o dinheiro que ele vai gastar ali é muito grande. Aí ele fica vivendo da sorte, né? E os governos devendo ao governo federal, que lá atrás já fez outras coisas e esse dinheiro precisa voltar para os cofres do governo federal para ele poder socorrer outro estado que necessite, tá? Então, muitos estados devem ao governo federal e ficam aí bancando, porque sabe que o povo brasileiro vota nesses caras. A eleição é uma outra coisa doida. O cara pega um panfleto no chão, né? O cara não entende, a pessoa não entende quem é o político que está ali, o que estiver mais bonito, engravatadinho e falando melhor, eles votam. Eles não procuram ver a vida pregressa do cara,
as tretas que o cara é envolvido, né? Ter processo na justiça nem sempre significa que você é um cara desonesto, não. Porque processos, a justiça acata processos loucos. O maluco vem e te acusa de uma coisa sem prova nenhuma. E ele vai lá, ele vai perder um dinheiro na justiça pra você, vai. Mas ele quer manchar a tua imagem. E é uma série de treta política, uma coisa muito suja. É uma coisa muito suja. E o cara tá falando bem articulado, que não sei o que é. Ele pega um erro do governo, ou ele pega alguma coisa que ele pode usar como sendo um erro, ele manipula aquilo para enganar. Aí fica um monte de seguidores, aí as redes sociais enriquecem esses caras. Aí ele tem mais um. Ele vê um impacto financeiro, né, nas contas dele, que aquele vídeo causou, ele vai investir mais naquilo. Ele vai estruturar mais pessoas para poder dar engajamento àquilo, porque aquilo dá dinheiro. E o povo fica igual trouxa, massa de manobra, só dando dinheiro, só dando ibope, poder para esses caras. E os caras não valem nada, não tem compromisso nenhum com o Brasil. Eles só gostam de argumentar. São sindicalistas de rede social. Falam, 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 mas estão envolvidos nas piores tretas. Eles querem o poder, eles querem ser exaltados, eles querem concorrer à presidência, eles querem isso, eles não estão nem aí pro povo. Eles não fazem obras sociais, quando fazem é para poder jogar na cara, entendeu? Eles são hipócritas, são sujos. Mas infelizmente, uma nação ela ainda tem guerreiros, pessoas que vão estudando, que não vão aceitando essas coisas. Quando a pessoa te trouxer uma informação que parece que é até justa a informação, procure saber se essa pessoa é digna de estar falando dessas informações. Se ela é uma pessoa realmente limpa. Se ela é uma pessoa digna, porque usar boas informações para manipular os outros é fácil. Difícil é você ser uma pessoa íntegra para dar aquela notícia.